porque senão eu fico aqui, eu falo muito, então eu ia ficar muito tempo aqui falando com vocês. Então, eu vou tentar resumir bastante, tá bom? Então, aqui, ó, 3 gerações de mulheres, né? Que é todas com carinha de feliz, que é como nós gostaríamos de estar o tempo inteiro. Porém, né, a gente sabe que nem sempre a gente está com essa carinha de feliz o tempo inteiro, né? Eu coloquei aqui algumas frasezinhas, que eu vou começar essa apresentação, até com um tema para vocês até pensarem, isso em relação a tudo, mas claro, a gente vai falar na saúde da mulher, mas isso é em relação a tudo, tá? Como eu sou uma estudante de linguagem do corpo, a linguagem do corpo ela fala muito do quanto o emocional influencia no nosso corpo. Então, pensamentos, né, geram emoções que geram algumas patologias, muitas vezes, no nosso corpo. Então, aquilo que acreditamos, pensamos ou tememos torna-se realidade. Quando nossa vovó ou nossa mamãe falava para gente, né, gente, toma cuidado com o que você pensa, olha, se a pessoa tem medo de cachorro, ela encontra um cachorro no meio da rua. A gente não ouve muito isso? Isso são só exemplos, assim, bem simples, mas o nosso pensamento, ele é muito poderoso, né? Eu até costumo dizer, gente, eu dou um exemplo meu real de como o pensamento influencia no nosso corpo. Teve uma vez que eu recebi uma notícia, eu estava super bem, super tranquila, assim, naquele dia eu estava totalmente serena, e eu recebi uma notícia. Aquilo me abalou de uma tal forma, mas tão forte, o meu pensamento gerou, desencadeou, que assim, no minuto seguinte, eu fui para o banheiro, gente, eu tive eu vou colocar desarranjo, tá? Um desarranjo intestinal tão forte, mas tão forte, que é só para exemplificar assim, o quanto o pensamento influencia no nosso corpo, tá? Então, tudo que nós pensamos, isso vai, ao longo da vida, claro, fazendo algumas coisinhas no nosso organismo. Então, os pensamentos, eles têm verdadeiras propriedades físicas, né? Porque ele age no nosso físico, eles são reais e eles têm sim uma influência significativa em cada célula do nosso corpo, tá? E eu quero frisar isso, que é em cada célula do nosso corpo, porque daqui a pouco nós vamos falar o que os óleos essenciais podem ajudar nessa célula do nosso corpo, tá? Então, por isso que eu estou frisando. Então, a doença, eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas a patologia, ela é apenas uma forma de comunicação dos nossos desejos frustrados e compreender, né, que esse é um reflexo do nosso comportamento, das nossas palavras, nos pensamentos e sentimentos, ele vai fazer um grande passo para quê? Para a gente evolua. Quando eu falo em evolução, não é assim falar, evolução do humano, não, não é nesse sentido. Evoluir conosco, né? O nosso pensamento, em primeiro lugar, ele afeta a nós mesmos, não é o outro. É como aquele ditado, não adianta eu tomar um copo de veneno e querer que o outro morra, né? Então, o pensamento, ele faz um estrago, em primeiro lugar, em mim. Então, muitas, mas muitas patologias, infelizmente, né? Claro, outras causas também, mas muitas começam no emocional, né? E aí elas chegam no físico. Então, aqui eu coloquei só, assim, uma frase, assim, bem curtinha, que é aceitar, né? Aquilo que a gente tem. Peraí, aqui, deixa eu só abrir uma caixinha aqui. Aceitar, acolher e transformar a sua vida. Isso daqui é muito interessante, que um dos cursos que eu fiz, a minha professora sempre falava isso, que a primeira coisa é você aceitar. Por quê? Porque quando você repele algo, aquilo se torna maior. Então, aceitação. Então, ok, eu tenho esse pensamento, ok, não vou repelir, porque eu tenho. A hora que eu aceito e eu acolho isso, o acolher, gente, aí é o amor conosco, né? Você acolhe com amor. E aí você começa a transformar a sua vida. Pode mudar. Por que eu só dei essa introdução? Porque a gente vai falar sobre a saúde feminina, né? E tudo isso, né? Ou também isso causa problemas físicos na mulher. Então,
a gente reconhecer, né, esses desequilíbrios que acontecem dentro do nosso corpo é um passo muito importante. Na verdade, é um passo para que a gente melhore o quê? A nossa vida. Aqui eu coloquei alguns sintomas comuns que muitas mulheres, né, falam para a gente, né? Nós mesmas, né? Eu falo mulheres, mas eu me incluo, tá, gente? Que é o aumento ou a perda de peso, acne, por exemplo. Gente, eu tenho acne adulta. Essa acne, eu falo, gente, ela não me larga, ela acha que eu tenho 15, 16 anos, né? Então, é algo que me incomoda. As irregularidades do período menstrual, infertilidade, alterações na digestão, a secura vaginal, que, né, acontece com mulheres jovens, mas depois dos 40, 50 anos, isso é uma tendência maior. O aumento anormal da fome, aquela coisa de querer comer, 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 comer e nunca para aquela vontade de comer. Cansaço, irritabilidade. Mulher, isso daí ó, é independente da idade, tá, gente? A irritabilidade na mulher é algo que não tem idade. Desde pequenininha, esse chip da mulher acho que já vem meio defeituoso, viu? Porque um bichinho para ser irritado é a mulher, né? Então, perda da massa muscular, com o tempo, nós temos uma perda muito maior da massa muscular do que os homens, infelizmente. A modificação do sono também é algo que incomoda bastante. Transpiração excessiva, tem muitas mulheres que transpiram muito nas mãos. E a transpiração no corpo inteiro, eu não vou nem falar, né? Quando a gente vai chegando ali perto dos 50, vem os fogachos, né? Os famosos fogachos, que é muito forte. Eu tive muito cedo isso, tá, gente? Então eu posso falar para vocês que é realmente insuportável. Você não sabe de onde vem aquele calor. E eu tive que fazer um tratamento alternativo para parar de sentir isso. A baixa libido também, infelizmente, ela vem com o tempo. E as alterações de memória. Você vai falar assim, ah, mas isso acontece em qualquer pessoa. Sim, mas a mulher, comparada ao homem, ela tem muito mais sintomas incômodos do que o homem. É assim, eu brinco que assim, se a gente fosse escolher, você fala assim, gente, o pacote vem bem completo, né? Então, você viu que tem um monte de coisa ali, tem um monte de mulher que vai falar, Ju, já senti quase tudo. Então, infelizmente, são sintomas que incomodam muito, né? Pode mudar, Dé. E aí eu escolhi alguns óleos, tem vários que a gente poderia falar, tá? Mas eu não para não me alongar muito, eu escolhi alguns. Então, eu escolhi 3 principais, e eu vou falar primeiro da camomila romana. Do ladinho esquerdo, pelo menos do meu lado é do esquerdo, eu não sei se para vocês é no esquerdo, mas acho que sim. Eu coloquei ali embaixo da fotinho da florzinha, algumas patologias, né, que é bem no físico mesmo que ele vai funcionar. Então, a fotinho ali da camomila, ela é muito famosa, as mamães sabem disso, né? Que chazinho que se dá para criança? Chá de camomila. Então, o efeito calmante da camomila, ela é conhecida, assim, pelo menos desde que eu lembre, a minha mãe fazia chazinho de camomila para a gente, né? Para os meus irmãos. Então, ela tem essa característica. É um óleo extremamente utilizado para as crianças. Claro que pode ser usado em todas as fases, tá? Na linha de baixo está escrito. Ela tem o poder de acalmar. Então, ela pode ser usada para cólica, para tensão pré-menstrual e para menopausa. E aí tem algumas coisinhas que ela atua. Por ela ter um efeito calmante, ela vai atuar na depressão. Por que eu coloquei? Depressão, melancolia, tristeza profunda, o não desprendimento do passado, a nostalgia. Quando nós vamos ficando mais velhas, é natural, né? Uma criança, ela não é nostálgica porque ela está iniciando a vida, mas com o tempo, vai causando, a própria vida vai causando alguns desses sintomas. Então, a camomila romana, ela atua nessa forma e vai ajudar a combater alguns daqueles sintomas que eu falei no slide anterior, né? Então, a mulher já não tem mais, por causa da libido baixa, alguma coisa nesse sentido, então ela ajuda a recuperar o pensamento positivo, aquela alegria que às vezes a gente não tem tanto
pelo caminhar da vida. Então, ela traz essa sensação de calma e de sossego, né? Então, ela proporciona um equilíbrio maior por causa da capacidade que ela tem de ser tanto tonificante como calmante. E ela tem aí o poder também de trabalhar a amargura e a irritação constante, que é outro sintoma que eu também falei que as mulheres, né, têm, principalmente nos períodos. E para as crianças também, ela é muito indicada, né? Porque apesar, né, de hoje em dia as crianças, principalmente as meninas, elas evoluem muito rápido, então elas têm tudo muito rápido. Elas menstruam muito cedo, então automaticamente elas vão ter TPM muito cedo, né? Então esse é um óleo muito indicado também. Eu vou falar de outros também, mas esse para as crianças ele é extremamente utilizado. Pode mudar, Dé. Aí, o gerânio. Eu coloquei como se fosse assim, tá, gente? O camomila para uma fase mais infantil ou adolescente. O gerânio, uma mulher... eu vou falar da minha idade, que é mais ou menos na casa dos 40, tá? Não vou entregar a minha idade, mas eu tô na faixa dos 40, né? Então, vou falar um pouco mais do gerânio. Esse é um óleo, gente, muito interessante. A propriedade do gerânio é algo assim fantástico. Eu vou dar o meu exemplo para vocês, só para vocês entenderem. A primeira vez que eu senti o cheiro de gerânio, eu quase caí de costa, porque eu não gostei desse cheiro. Não gostei. Tem gente que ama, e eu pensei, meu Deus, o que acontece comigo? E eu precisava usar ele porque o gerânio ele tem uma propriedade assim do reencontro do feminino maravilhoso, maravilhoso. Então, e eu precisava disso, né? Como eu tive muitos anos, eu fui muito aquela mulher que tinha que bancar a casa. O que eu fiz? Eu esqueci meu lado feminino e agucei o meu lado masculino. Então eu precisava resgatar isso, né? Então, se tem alguma mulher aqui que se identifica com isso, esse é um óleo maravilhoso para vocês usar. Se vocês forem como eu, que às vezes não gosta muito do cheiro do gerânio, o que eu fiz? Eu usei o gerânio com outro óleo. No caso, eu usei a mirra, né? Então, eu coloquei mirra com gerânio. E onde eu utilizo ele, gente? Eu passo na minha parte do baixo ventre, né? E ele tem uma propriedade incrível. Se você tiver qualquer coisinha assim na parte do baixo ventre, é incrível. Aquela partezinha esquenta. Mas assim, é 5 minutos, gente. Eu tive experiências fantásticas com o gerânio. Então, ele vai trazer o quê? Eu até coloquei, até uma amiga minha, né? Eu conversei bastante com ela sobre esse óleo. E olha como ela me descreveu. Eu falei, eu preciso contar isso para essas mulheres. Quando você se sentir desestruturada, se decompondo ou desamparada, ela trabalha o amor próprio e o empoderamento feminino. Sabe naquele momento, gente, que a gente está passando e que a carga às vezes está meio pesada? Então, ele é um óleo bem bacana para a gente usar nesse sentido. Então, ele promove essa força que a gente precisa, né? O poder pessoal e a conciliação consigo mesmo, que é corpo e mente, né? Porque nós estamos falando de tudo que ele vai mexer dentro do nosso organismo. Isso tudo que eu estou falando é tudo comprovado cientificamente, não é assim, ela falou porque... Não. Eu tenho a comprovação no meu corpo, mas é tudo comprovado cientificamente, tá? Então, ele auxilia na circulação, né? Para mulheres que estão com problema assim, circulação nas pernas, ajuda nos inchaços. Então, usar um óleo carreador e fazer uma boa massagem nas pernas, gente, ajuda muito, né? A desinchar. Ele tem um efeito calmante também, e é um aterrador das emoções. Ele alivia a tensão nervosa, então naquele momento que nós não estamos assim, para TPM também, né? Ele é indicado também, porque tem momentos que a gente está muito angustiada. Ele harmoniza o raciocínio lógico e a intuição, porque as mulheres elas são muito intuitivas, mas às vezes, se nós estamos em desequilíbrio, ele vai fazer esse equilíbrio. Né? Se a mulher está muito intuitiva e não está muito no raciocínio lógico, que o gerânio ele tem esse poder de fazer esse equilíbrio. Ele aumenta a criatividade
e ele gera um ambiente mais agradável e ameno, principalmente quando ele é usado em mistura, como eu falei. No meu caso, eu queria equilibrar o meu lado feminino, né, que estava um pouco esquecido, junto com mirra. Então, eu fiz essa combinação e eu tive, assim, realmente efeitos fantásticos, tá? Então, para esse lado feminino aí, ele é muito legal. Dé, você pode mudar para mim? Acho que ela deu uma saída. Ah, não, tá aí. O Clarissage, que é o Salve Esclareia, que é um óleo também muito interessante, ele é utilizado, não necessariamente, tá, gente? Mas como eu falei, a camomila para mais adolescentes e crianças, gerânio na casa dos 40, e esse seria um óleo da mulher mais madura. Então, ela estimula na produção dos hormônios femininos. Por quê? Porque quando você é mais velha, você mais experiente, não é mais velha, você é mais experiente, os hormônios femininos eles começam a ter algumas alterações por conta mesmo, né, dos efeitos aí do corpo, né? Então a Salve Esclareia ela vai ajudar nisso, na produção desses hormônios femininos. Então ela regula essa produção. E ele tem um aroma bem gostoso, a sálvia, né? E ele tem essa, como eu vou dizer, o poder, vamos dizer assim, de ele não que assim a mulher. Espera só um pouquinho, Ju. Deixar, tô tentando. Vai aí para você ver como. Obrigada, Dé. Porque tá muito alto, eu tô com fone, tá muito alto o som. Então, ela aflora ali o que estava oculto, né, na mulher, né, o que estava reprimido, é um suporte para voltar a ter coragem de ser quem realmente é. Isso para todas as idades, tá, gente? Então, assim, se a mulher ela precisa fazer algum resgate, ela está um pouco sobrecarregada, ela pode. A sálvia é um óleo que ajuda bastante. Quando eu falo do emocional, as mulheres usando esses óleos para o emocional, automaticamente a irritabilidade, aquelas tensões, né, quando tem cólicas e tudo mais, todos esses óleos, eles vão ajudar nesse período, tanto da mulher mais jovem, quanto da mulher mais madura, né? Todos eles são usados em qualquer idade, mas alguns são mais indicados para uma idade do que para outra, tá? Então, ele ajuda a passar por períodos difíceis, favorecendo a aceitação de mudanças de padrões antigos que não servem mais para nada, que é a crise da meia-idade. Por isso que ele é muito usado aí pelas mulheres mais experientes, né? Eu fico encantada quando eu leio sobre os óleos para ver a riqueza, né, que eles trazem aí e ajudar a nós mesmos nos descobrir, né? Então, eles ajudam a acalmar, a serenizar, né? Principalmente quando estamos passando por momentos não muito legais. Por exemplo, os calores, né? O gerânio, ele é muito utilizado também para quando as mulheres estão com aquele calor excessivo, né? E uma coisa muito legal, só, desculpa o parênteses que eu fiz, da Salve Esclareia, é que ele não pode ser usado em conjunto para quem faz reposição hormonal, porque aí ele vai estar em excesso. Porque se ele estimula o hormônio feminino e a pessoa faz reposição hormonal com produto sintético, não vai ser legal, né? Porque ele já tem esse poder de ajudar aí na pré e na menopausa. Então, ele é um óleo extremamente utilizado para esses sintomas, né, que a pessoa tem no climatério, que são os calores, tudo mais, e no período da menopausa também, tá? Então, ele pode trazer aí todo esse conforto que a mulher tem, né, nesses períodos não muito legais da vida da pessoa, né? Você passa para mim, né? Agora eu vou falar do Ylang Ylang, que esse óleo, gente, é muito legal. Eu tenho, assim, os relatos que eu ouço dele são ótimos, né? Então,
quando as pessoas falam ylang-ylang para mim, automaticamente vem assim, o ylang-ylang é afrodisíaco. Sim, ele é afrodisíaco. Então, as pessoas adoram esse óleo. Então, é assim, você não precisa usar o vidro inteiro. Não, não é nada disso, tá, gente? Ele pode ser usado de uma maneira muito sutil. E ele é um óleo que ele é muito utilizado na perfumaria. Por quê? Porque ele vem de flores, né? Eu fiz questão de colocar as flores para vocês verem de onde eles vêm. Podem ver que todos os óleos que nós vimos até agora, os 4, eles são flores. Então, eles são destilados de uma forma muito delicada, né? E todos eles são voltados para a mulher. Olha que bacana isso, né? Então, o ylang-ylang, ele ajuda a acalmar, né? Ele trabalha a irritabilidade e a abertura para o outro. Então, por que ele também é afrodisíaco? Justamente por causa disso. Porque ele ajuda na abertura, né? Pro parceiro. Então, vamos dizer assim, que a mulher, ela fica mais carinhosa, né? Então, ela tem uma receptividade muito legal ali com o parceiro. E eu vou falar para vocês que quem usou, assim, falou que realmente é um óleo sensacional. Eu não vou falar por experiência própria, eu não tenho, tá, gente? Eu não fiz experiência desse óleo nesse sentido, fiz para outros, mas quem utilizou falou assim que é um óleo muito reconfortante, né? Então, ele trabalha essa irritabilidade. Então, quando você, por exemplo, usa um gerânio, por exemplo, e um ylang-ylang, carrear, né, num óleo essencial e usar, você vai estar trabalhando isso, né? Toda essa parte que ajuda na parte feminina do gerânio, e o ylang-ylang, ele serve como um toque especial para harmonizar isso dentro do corpo, né? Da mulher, principalmente, que hoje nós estamos falando da mulher. Então, ele trabalha N coisas que eu coloquei aí para vocês, trabalha muito mais, mas não tinha como eu colocar com tudo isso, né? Então, ele reforça a consciência, a sensualidade e o erotismo feminino. E quando eu falo erotismo, gente, eu não falo só quando a pessoa tem parceiro, tá? É quando ela não tem também, porque quando a gente fala só de erotismo, a gente acha que é sempre quando tem o outro, né? Parceiro ou parceira, né? Porque tem parceiras também. Então, ela ativa, né, o sistema límbico e ele promove euforia, excitação, ele combate os estágios, né, da pessoa que estão depressivos, que, né, depois também, às vezes, sei lá, passou por um trauma, passou por qualquer situação que não foi muito legal, às vezes a pessoa entra num processo depressivo, né? E o ylang-ylang, ele ajuda muito isso, né? E nas tensões também, emocionais. Então, por exemplo, para jovens, né, que às vezes estão passando por momentos na pandemia que não sabe se vai para a escola, se fica em casa, se volta às aulas, não sei o quê, é um óleo muito legal, né? Ele é um óleo que vai trazer essa tranquilidade aí para jovens, né? E aqui embaixo eu coloquei como afrodisíaco, ele confere confiança para amar e traz paz ao coração. Então, vocês verem, eu deixei lá no fundo, mas ele é muito conhecido por isso, né? Desce a muda para mim? Foi já, Esse óleo Juju? patchouli, gente, foi sim, tá o patchouli. A florzinha dele é linda, ó, mais um óleo de flor. Vocês viram que eu escolhi todos de flores até agora, né? O patchouli, ele tem características muito interessantes. Ele não é muito falado, mas eu fui estudar um pouquinho mais sobre ele. E eu achei ele um óleo extremamente interessante para as mulheres, né? Porque ele trabalha ele ajuda não, como fala, não é na retenção, a diminuir a retenção de líquidos, é assim que fala, né? Porque a mulher, por exemplo, quando nós estamos para menstruar ou estamos menstruadas, nós retemos muito líquido, né? Então, esse é um óleo que ajuda muito na eliminação, né? Da retenção de líquidos, nos distúrbios do sono para as mulheres, né? Porque muitas mulheres, por exemplo, na faixa de 50, 55, 60, falam muito sobre o sono. Então, esse também é um óleo muito utilizado, fora a lavanda e outros que nós já estamos mais acostumados a falar, esse também é um óleo muito utilizado. E ele também, eu fui verificar, ele também desperta a fantasia erótica.
e traz a vitalidade e a sensualidade. Então, ele é um óleo também, não como o Ylang Ylang, ele não é tão famoso quanto o Ylang Ylang, mas ele também trabalha esse lado feminino, né? Ele harmoniza essas forças energéticas e emocionais. Então, ele faz com que a mulher, ela se reconecte, vamos dizer assim, né? E aqui embaixo tá que ele traz autoconfiança e ele é suavemente sensual. Então, ele tem um poder mais tranquilo, né? Na sensualidade aí também, para harmonizar tudo isso que às vezes não está tão harmonizado dentro da mulher. Desce e muda para mim. E um óleo que eu não poderia deixar de falar, gente, é o Clarical. Eu coloquei lá em cima todos os óleos que tem dentro desse mix de óleos. Por quê? Se vocês forem olhar dentro desse mix, eu falei da camomila romana, do Ylang Ylang, do gerânio, desses três, né? Nós falamos anteriores. Então, os 3 óleos que estão dentro dessa mistura foi o que eu falei. Além desses 3, tem a lavanda, a bergamota, o cedro, funcho, né? A semente de funcho, a semente de cenoura, palma rosa e o vitex. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre cada um dos óleos, assim, bem a fundo, e eu verifiquei que vários deles são antiespasmódicos. Então, quando principalmente estamos na época, os sintomas sentimos da TPM, tanto da menstruação como na menopausa, existem os espasmos musculares na região abdominal. Então, esse mix de óleos, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer justamente todas essas propriedades que eu falei anteriormente dentro do mesmo mix. E ele já está carreado. Então, passar na região do pescoço, na região abdominal, ele vai ajudar aqui a acalmar. Ele, né, porque dentro de todos esses óleos tem analgésico, antiespasmódico, calmante, tem, né, os cítricos que ajudam aí. Então, a doTERRA, ela fez um mix de óleos muito especial, gente, mas muito especial mesmo, que é justamente para ajudar e acalmar, né, as pessoas nesses períodos e para equilibrar o humor, que infelizmente, quando nós estamos com dor, com cólica ou com muito calor, nós não ficamos, às vezes, tão bem-humoradas, né? Então, esse mix de óleos, ele vai ajudar bastante nesses períodos, né? Daí, eu acho que esse é o... É o último? Fui eu que travei ou foi você, Juju? Não Fui sei, eu ou Dé. foi você? Tá certo.